Oi, paz e graça. Eu sou o Valnei Patrocínio e esta é a minha argumentação bíblica e pentecostal. Oi, paz e graça. Sobre a tribulação, o período, tribulação, é uma complexidade. Não só falar de tribulação, quanto de escatologia no contexto geral, por causa das variadas escolas de interpretação da escatologia bíblica. Mas falando aqui, do nosso ponto de vista pentecostal, o arrebatamento, ele se dá e a igreja ela é tirada na face da terra e vai se encontrar com Cristo dos ares. Então, na lógica, o arrebatamento não é especificamente a volta de Jesus. O arrebatamento não é. O arrebatamento é a saída da igreja para encontrar-se com Cristo nos ares. A igreja sai da terra para se encontrar com Cristo nos ares, segundo o texto de Tessalonicenses. Nessa vinda específica para a igreja. E após esse momento, dar-se-á um período que é chamado de tribulação, em que os 3 anos e meio primeiros, ou a metade do primeiro tempo, a metade do tempo, desse período, ela é de uma falsa paz, e também é apenas um período de tribulação. E já existe uma outra parte, a outra metade, que já vai ser intensificada um momento de crise, de guerra, que é considerado a grande tribulação. Na verdade que existe, pensadores, também pentecostal, que crê que a igreja será arrebatada nessa metade do tempo, em que faz a intermediação entre a tribulação e a grande tribulação. Mas eu sou pré-tribulacionista, eu creio no arrebatamento antes de iniciar a tribulação. Eu creio assim. E algumas coisas marcam esse período. Na tribulação, esse período quando começa, o anticristo é uma figura que se manifesta neste período da tribulação. A gente fala muito sobre essa questão de anticristo, existe muita verbalização sobre ele, mas sem a presença do falso profeta não funciona o anticristo. Então isso vai ser como uma espécie de trindade da maldade, porque o grande dragão, que é Satanás, que é a serpente, vai estar dando uma unção a esses dois seres humanos com capacidade sobrenatural, um para agir na área política, que é o anticristo, e um para agir na área religiosa, que é o falso profeta. E o falso profeta é aquele que vai validar o ministério do anticristo. E é claro que muitas coisas sucederão nesse período, mas a fé que nós, a igreja, temos, nosso conceito pentecostal é que a igreja não passará por esse período. Nós não iremos ver o anticristo reinar neste período, mas seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos, ante o sinal da trombeta do Senhor. Nós acreditamos nessa palavra que estaremos livres desse período que a Bíblia diz que é o dia do Senhor, ou é conhecido também como o período da ira futura, que se revelará sobre a face da terra. Até porque não é apenas uma ação por parte do maligno, mas Deus vai tratar com todos aqueles que rejeitaram a sua palavra nesse período, e também é um período que Israel será restaurada. E vários outros fatores acontecerão no período da grande tribulação. Fatores de que o anticristo ele consegue seduzir as nações, ele consegue seduzir Israel, mas no metade do processo ele acaba agindo de forma que ele vai confrontar a fé judaica, e eles se levantarão contra ele
Então iniciará. Alguns falam que é uma terceira guerra mundial, as pessoas sempre usam essa expressão, mas eu não acredito que seja nem a primeira nem a segunda. Eu não, porque a Bíblia diz que não tem como comparar o tempo dessa tribulação, dessa grande tribulação, como qualquer outro tempo que antecede, sejam as dificuldades, as lutas, pelas coisas mais bárbaras que se viram e ouviram se falar. Nada se compara a esse período. Eu acredito que no decorrer da história, como por exemplo no período da Segunda Guerra, quem é que não imaginava que aquilo não seria, para aqueles que viveram naquela época, como uma grande tribulação? E realmente foi algo terrível, catastrófico, mas também não se compara com aquilo que há de vir, com o desespero que há de acontecer no período da grande tribulação. E quando houver essa manifestação contra Israel, nações aliadas ao anticristo se levantarão contra Israel, mas algumas nações não entrarão nesse acordo e vão lutar lado a lado com Israel. Será um texto que diz que o sangue dos homens darão pelo freio dos cavalos. São figuras simbólicas que mostram que a destruição ela será generalizada, que o genocídio será globalizado de uma forma terrível, como nunca houve antes. Mas, como nós cremos, a igreja tem uma promessa de não passar por esse período. Tem uma promessa. Mas não é igreja denominação, mas simplesmente frequentar uma denominação, ter o nome escrito no rol de membros, mas é a igreja, o cidadão redimido pelo sangue do Cordeiro, que vive pela fé, que realmente compreendeu a fé do Senhor. É claro que essa questão do encontro com Cristo, a gente não pode deixar de levar ou descartar a situação que todo aquele que morre já teve o seu encontro. Tem pessoas que quando morrem, ou para ter esse encontro, ou para a concretização da sua futura condenação. Porque se morre-se justificado, com a vida pautada para o Senhor, se é justificado. Mas se a pessoa quando morre, vem a morrer ignorando o Senhor, eu estou falando no período de agora, desse momento agora, de não tribulação. Então a pessoa já automaticamente já está tudo definido. Mas a vida segue. E para esses que quando chegar esse período, estiverem convictos, os mortos ressuscitam primeiro, os que estiverem vivos subirão ao mesmo tempo e serão transformados, terão um novo corpo glorificado pelo Senhor, mas aqui na terra a história vai continuar. Neste período que chama-se a Grande Tribulação, período esse que só finalizará após esse tempo determinado pelo Senhor, em que Cristo volta com a igreja, que é aquilo que é caracterizado como a volta de Cristo, para por fim a Grande Tribulação, para prender Satanás por 1000 anos, para lançar as nações que se rebelaram contra Israel na condenação eterna, o falso profeta e o anticristo. Mas existem muitas outras coisas que jamais, com 10 ou 15 minutos, se consegue definir. São situações e situações para se falar. Mas a grande coisa que a gente tem que entender sobre essa questão de escatologia, de futuro, não é deixar de viver o agora, mas é simplesmente uma esperança dentro da promessa que fora feita ao Senhor com relação à igreja, com relação àqueles que dão credibilidade à sua palavra. Uma palavra de livramento, uma palavra de salvação e de escape, não de desespero. Então, a escatologia de Jesus, a escatologia paulina dos apóstolos, é simplesmente para a gente ter noção que o Senhor tem tudo sob o seu controle e Ele preparou o melhor para aqueles que temem ao seu santo nome. Se você é um temente do nome do Senhor, então o Senhor nos guardará desse dia terrível que há de vir sobre a terra. Deus vos abençoe.